A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Vamos orar, vamos meditar na palavra. Oremos. Pai bondoso, Pai maravilhoso, obrigada, Senhor, porque o Senhor continua sendo Deus, o Senhor nos ama. Deus, eu te peço, perdoa hoje os nossos pecados e vem, Espírito Santo, nos falar de forma poderosa através da tua palavra, Senhor. Venha produzir em nós mudança, transformação de mente, de vida, de coração. Vem trazer libertação em Jesus Cristo. Vem convencer do pecado, da justiça e do juízo e salvar vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que através dessa palavra aqui, vidas venham ser alcançadas por Ti, salvas e abençoadas e reconciliadas em Cristo Jesus. Pai, fala conosco, Pai, e vem, se Deus, abrir os nossos olhos e nos trazer uma esperança para o Deus que faz promessas e cumpre promessas e o Deus que transforma o mal em bem. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero refletir com você hoje sobre as promessas de Deus feitas a José e refletir com você que o nosso Deus, ele é poderoso para transformar o mal em bem. Olha, Gênesis 37, do 5 ao 11, vai dizer: certas vezes José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, dessa vez o sol e a lua, 11 estrelas, se curvavam diante de mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. José era um rapaz simples, um dos caçulas do seu pai. E ali ele também era um preferido do pai. Havia ali uma preferência e os irmãos observavam isso, então estavam nutrindo ódio, um ciúme de José. Quando José começou a contar esse sonho, eles começaram a perceber que Deus tinha planos, tinha projetos para o futuro de José, planos de que ele se tornasse talvez um líder ou um governante e de que sua família viesse a ter que se curvar diante dele. Aí eles o invejaram ainda mais. E depois, ao longo do livro de Gênesis, eles vão, movidos por uma inveja, eles vão perseguir o seu irmão e vão traçar um plano cruel para ele. Eles lançam esse menino numa cisterna e tentam matá-lo, mas um dos irmãos diz: não, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravos. Ele é nosso irmão, não vamos manchar a nossa mão com o sangue da nossa própria família. E eles vendem José como escravo. E então José, ele vai parar na casa de Potifar, e ali Potifar reconhece nele o dom de talento para ser um administrador, reconhece nele lealdade, fidelidade, coloca ele como um administrador de sua casa, mas ele é assediado por Potifar, pela mulher de Potifar, aliás. Ele é assediado pela mulher dele, mas ele temente a Deus, ele foge. E ele é caluniado, por conta dessa calúnia ele vai parar na prisão. Mas lá na prisão, lá no Gênesis 40, vai dizer: José interpreta o sonho de dois prisioneiros. E aí ele interpreta o sonho e o que ele diz para os prisioneiros: um vai ser liberto e o outro vai morrer. Ali acontece. Mais tarde, lá em Gênesis 41, José, ele é lembrado por alguém lá no palácio. E Faraó tem um sonho e ele fica se debatendo com aquele sonho. Ele fica: eu preciso de alguém que interprete esse sonho. E alguém se lembra de José, que estava lá na prisão, escondido já há tanto tempo. E trazem José. Falam: José, se prepara, você vai estar diante do Faraó. Vai diante de Faraó, ele ouve o sonho, ele interpreta o sonho orientado por Deus, e Faraó entende que José pode se tornar um administrador. Deus usa essa situação e coloca José como um governante, cria para José um cargo que não existia. E vai acontecer
que é o sonho que Faraó teve, né? Que eram 7 vacas gordas e 7 magras. E ali José falou: olha, vai vir 7 anos de bonança, 7 anos de escassez, e vocês vão precisar de um administrador para guardar alimento para os 7 anos que virão de escassez. Vai ter fome sobre a terra. E ali José é colocado por Faraó para ser esse administrador. E depois, quem é que vem precisar de alimento? São os irmãos de José, que depois de anos estavam lá em sua terra, achando que José tinha sido morto como escravo. Eles vêm e José está ali e os reconhece, chama eles para conversar, mas há ali um pedido de perdão. E eles se perdoam e José tem de novo acesso à sua família e vê o seu pai. O que a gente pode aprender com esse texto? Tantas coisas lindas a gente pode aprender e coisas também que vêm abrir os nossos olhos. Primeiro, quero refletir com você sobre a inveja que foi causada pela preferência, o risco da preferência. Muitas das vezes nós que somos pais e mães precisamos refletir sobre isso. Não podemos dar preferência a um filho em detrimento do outro, precisamos amar os nossos filhos e demonstrar carinho de forma igual, porque a preferência vai gerar ciúme e vai gerar contenda dentro das famílias. E também sobre os sonhos. Existem sonhos que são sonhos, atividade onírica, atividade do nosso pensamento enquanto a gente dorme. Mas existem sonhos que são sonhos proféticos. Os de José eram proféticos, apontavam para o futuro. Nós precisamos ser sensíveis a isso e acreditar que o nosso Deus, ele pode falar com a gente através de sonho. E também esse texto ele nos ensina como o favoritismo ele leva ao ódio, né? O perigo disso, o perigo da preferência. E como Deus usa até os sonhos para cumprir os seus propósitos. Deus usou os sonhos que José tinha. José era um rapaz sonhador, mas ele tinha sonhos que eram proféticos e Deus usou esses sonhos para cumprir os propósitos. Até o sonho de Faraó, Deus já deu ali aquele sonho para Faraó. Deus avisou, mas precisava de alguém para interpretar. E José era alguém com uma unção divina para estar ali. Era a pessoa certa para interpretar o sonho de Faraó. E para que os propósitos do Senhor fossem cumpridos, Deus estava separando José. Deus tirou José lá de sua terra, trouxe para o Egito e cumpriu os propósitos através do sonho. Dos sonhos que ele teve, do sonho que Faraó teve. José foi usado por Deus para um tempo determinado, para cumprir os propósitos do Senhor. E os propósitos de Deus, né? A história mostra que apesar do conflito vivido por José, Deus também tem um plano para o seu futuro. Olha só, tudo que ele viveu na adolescência, no final de sua adolescência, na sua juventude, ele passou praticamente a juventude dele na cadeia, na prisão, mas Deus tinha um propósito ali, ali dentro ele interpretou sonho. Deus estava agindo através de José. O nome de Deus estava sendo glorificado e ele viveu ali uma vida de testemunho, porque ele não murmurava, ele não reclamava, mas ele testemunhava. E em todo lugar, José, ele carregava a presença de Deus e ele testemunhava, ele carregava a presença do Senhor. E até que Deus cumpriu a promessa que era dele se tornar uma autoridade, um governante. E foi de fato o que aconteceu. Então, o texto mostra que Deus usa situações dolorosas e os relacionamentos humanos para cumprir os seus propósitos. Então, eu quero refletir com você. Eu não sei se você já recebeu Jesus como seu Salvador, porque a maior das promessas é a salvação em Cristo Jesus. Se você já recebeu Jesus e você já está caminhando aí com Cristo, Deus ele tem promessas para a sua vida. E à medida em que você busca o Senhor, novas promessas ele pode fazer. De repente você tem vivido situações dolorosas e você não compreende por como que o Deus de promessas te permite viver situações dolorosas, conflitantes, circunstâncias difíceis. Parece que a situação dolorosa, o desafio nunca vai ser vencido, a tempestade nunca vai passar, a cadeia, a porta da cadeia nunca vai abrir. Foi assim que talvez José pensou, mas ele ficou firme e Deus honrou José. Deus ele tem honra para a sua vida também, porque o mesmo Deus que fez promessas para José, ele faz promessas para mim e para a sua vida. E ele tem um tempo de libertação, ele tem um tempo de cumprimento de promessa, ele tem um tempo para cumprir cada palavra que ele diz. Desde lá de Abraão, a gente vem estudando esses dias sobre as promessas. Deus ele cumpriu, ele tornou a população numerosa, ele multiplicou o povo dele através de Abraão, de Isaac, de Jacó, e ele foi cumprindo suas promessas. E a gente já está aqui falando de José. E Deus ele cumpre promessas na minha e na sua vida,
continue crendo, continue firme, continue, sabe, buscando ao Senhor com esperança. Nós precisamos buscar ao Senhor com expectativa e não falhar na fé, porque fiel é o Deus que fez a promessa para cumprir. E enquanto Ele não cumpre, Ele está com você, te apoiando aí nos processos. Guarda essa palavra no seu coração. Deus está te forjando, Ele está te preparando para você chegar no lugar que Ele tem para você e você continuar glorificando e bendizendo o nome dEle, cumprindo os propósitos dEle. Amém? Fica na paz. Um grande abraço.